Segundo a psicologia, amar de verdade é estar com alguém não pelo fato da pessoa ser perfeita, mas sim por amá-la além dos defeitos. Nos confins de uma região remota, onde as colinas se vestem com mantos de neve durante a maior parte do ano, erguia-se um castelo ancestral que se impunha sobre a paisagem como um guardião solitário. Seus torreões cobertos de era tocavam os céus cinzentos e suas muralhas de pedra pareciam guardar segredos de tempos esquecidos. O conde Richard de Windermere, senhor daquele domínio, era conhecido tanto pela majestade de suas terras quanto pela misteriosa ausência de sua presença na vida cotidiana dos aldeões que viviam ao sopé das montanhas. As estações marcadas por brisas frias e campos cobertos de gelo conferiam ao lugar uma beleza austera, mas também uma severidade que isolava o castelo dos trilhos da civilização. Era durante os meses de inverno que as estradas se tornavam traiçoeiras, cobertas por mantos de neve que, como lençóis prateados, ocultavam os caminhos que levavam à cidade mais próxima. Em uma dessas gélidas temporadas, quando a neve descia do céu em flocos dançantes, uma mulher destemida e destituída de alternativas ousou aventurar-se pela estrada que cruzava os domínios do conde. Seu nome era Clarice, uma alma corajosa que buscava abrigo do frio cortante que envolvia a paisagem. Desprovida de escolhas, ela bateu à porta do imponente castelo onde o conde, distante dos olhos do mundo, vivia uma existência solitária e enigmática. Relutante, o conde permitiu que o mordomo abrisse as portas maciças de sua fortaleza a essa intrusa e ficou de longe observando quem era a pessoa que pedia abrigo em seu castelo para fugir do mau tempo. O conde observou que aquela era uma mulher cujo rosto iluminou o ambiente e os olhos, apesar do frio, pareciam aquecer a obscura sala em que o conde vivia. Mas, ao contrário de suas expectativas, Clarice não recusou horrorizada diante da deformidade que marcava o rosto do conde. Uma cicatriz profunda e irregular traçava-lhe de sua testa até o queixo, um testemunho silencioso de um passado que ele preferia esquecer. Muito pelo contrário, ao avistá-lo, ao longe sorriu agradecida por lhe abrir as portas durante os tempos de intensa nevasca que atingia o lugar. A mulher que pediu abrigo no castelo era uma jovem de cabelos negros e olhos verdes. Ela tinha um ar de mistério e beleza que encantou o conde desde o primeiro momento em que a viu. O conde, por sua vez, era um homem alto e magro e olhos azuis profundos. Sua aparência o fazia evitar o contato com as pessoas. A deformidade era tão grande que ele se recusava a olhar para si mesmo no espelho. O castelo em que o conde vivia era antigo e imponente, com torres altas e paredes grossas. O interior do castelo era decorado com tapeçarias coloridas e móveis de madeira escura. O conde passava a maior parte do tempo sozinho, lendo livros e tocando piano. Ele gostava de música clássica e tocava peças de Beethoven e Mozart com habilidade. A princípio, o conde procurou manter distância, escondendo-se nas sombras do castelo, deixando que apenas sua voz ecoasse pelos corredores. No entanto, a natureza calorosa e desarmada de Clarice penetrava suas defesas, desvelando uma vulnerabilidade há muito tempo esquecida.
À medida que os dias de inverno se desenrolavam, a mulher destemida desvendava camadas profundas do conde, como as pétalas de uma flor resistente a um rigoroso inverno. O conde, apesar de sua resistência inicial, encontrou-se cativado pela presença de Clarice. Ele já não era acostumado com uma presença feminina em sua vida desde aquele triste incidente que marcou seu rosto pelo resto dos seus dias. Por muitas vezes sentiu o peso da solidão em seu castelo, mas temia ser rejeitado pela aparência anormal que possuía. Instigado pela presença da bela mulher em seu castelo, por vezes tentava ver a sua imagem projetada no espelho do seu frio quarto. Essa não é a imagem que uma mulher busca em um homem. Jamais alguém poderá me amar, lamentava ele ao ver a imensa cicatriz em seu rosto. Para não se encontrar com Clarice, passava a maior parte do tempo recluso em seu quarto ou na biblioteca, lamentando a sua triste sina. Porém, Clarice era uma mulher obstinada. Percebendo que sua presença incomodava o conde, pois não cruzava com ele durante aquela semana no castelo, resolveu procurá-lo na biblioteca. "Bom dia, Vossa Excelência", disse Clarice ao entrar no ambiente. Richard assustou-se com a presença dela e imediatamente virou o rosto para a parede. "Bom dia, senhorita Clarice. Em que posso lhe atender?", perguntou Richard. Clarice, percebendo que ele virou o rosto para o outro lado, colocou-se em sua frente para que ela o encarasse, dizendo: "Creio que a minha presença o incomoda, pois não o vejo há muito tempo, senhor. Eu lamento incomodá-lo dessa forma, mas não consigo continuar o meu trajeto até a cidadezinha mais próxima. Quando me preparei em viagem para vir para este lugar, não fui informada que nesse período do ano o mau tempo fechava os caminhos." "Senhorita, fique à vontade em meu castelo e perdoe a minha ausência como anfitrião", disse-lhe Richard. Ele, virando o rosto para o outro lado, continuou: "Não quero chocar as pessoas com a minha aparência." Por causa de sua deformidade, tinha medo de se aproximar dela. Ele não queria que ela sentisse pena dele e por isso evitava o contato. Clarice, por sua vez, não entendia por que o conde era tão distante. Ela queria se aproximar dele, mas não sabia como. Clarice, com um olhar intrigado, falou: "Desculpe minha audácia, senhor, mas por que o senhor prefere ficar arredio?" Ele hesitou por um momento, mas depois decidiu contar a ela sobre a sua deformidade, que foi causada por uma queda de cavalo. A mulher ouviu com atenção e, quando terminou, colocou a mão em sua mão.